virá aqui, aqui. Glória a Deus. Essa palavra ao pastor Isaías. Obrigado, Tatiane e Rafael. Quando eu falei que tinha gente que cantava muito bem e eles vinham de Nova Santa Rosa, eu não sei porque alguns se surpreenderam. Nossa, talento assim lá de Santa Rosa. Já faz muitos anos que eu sei que tem coisa maravilhosa em Santa Rosa. Tem mais gente que já descobriu isso aí, né? Maurício, Rainer, foi buscar lá também. Eu creio que uma das grandes coisas que me motivou também a convidá-los para estar aqui, eu falei isso para eles antes, é que além deles cantarem muito bem, Tatiane e Rafael, eles têm um bom testemunho. Quando se fala sobre os dois lá na cidade, eles gostam dele, pois têm um testemunho bom de vida. E assim nós queremos sempre que a nossa vida tenha a ver com aquilo que a gente canta e que a gente fala. Porque a gente sabe que falar é fácil, cantar é fácil para muitos. O mundo tem tantos artistas, mas o mundo tem poucos adoradores. Tem poucos que buscam o Senhor em espírito e em verdade. E por isso eu fico muito contente e quero sempre que essa igreja seja também um palco para pessoas de nossa região que querem dar assim o melhor de si e servir ao Senhor. Eu quero trazer o tema para vocês desta noite. O tema não é diretamente agora sobre Domingo de Ramos, é um tema que eu creio que deve ser trazido nessa noite sobre Domingo de Ramos. Quem sabe se Jesus não voltar esse ano que vem podemos falar sobre isso. Mas eu quero ler um texto primeiro para vocês, podem projetar se possível. É quase que uma continuação até do tema que nós tivemos com os homens, que foi fortalecendo o meu escudo da fé. O texto o tema sai de um versículo que está em Efésios, capítulo 6. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir. Eu sei que é fácil olhar ali, mas você pode depois sublinhar bem aquilo que você vai estar ouvindo, pois eu creio que está aqui, nesse versículo, nesse tema, um grande segredo para nós permanecermos firmes em nossa fé, tendo o escudo da fé. Vou ler o texto para vocês. A partir do versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E aí vem o versículo tema dessa noite. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Falamos sobre isso com os homens no retiro, de uma maneira muito gostosa. Os homens se dividiram, cada um ficou sozinho com o texto bíblico, anotando aquilo que Deus falou ao coração de cada um, e nós passamos quase que a manhã falando sobre isso aqui. Fizemos o estudo junto. E hoje eu quero falar especificamente sobre o escudo da fé. Aqui temos uma imagem simbólica, até um pouco agressiva, quase. Infelizmente, quando a gente fala do inimigo e fala do mal, a gente gostaria de falar do inimigo como se fosse não tão mal assim. Mas a verdade é que existe uma luta espiritual, existe Deus querendo você e existe o inimigo querendo você do outro lado. O muro
já ouvimos uma vez aqui, o muro pertence ao inimigo. Então, se você está em cima do muro, saiba, você ainda está do outro lado. E Deus quer você do lado dele, o inimigo quer ganhar você também, porque ele não quer ir sozinho para o inferno, então ele gostaria de ter a sua companhia. E dentro dessa luta, nós precisamos desse equipamento. Na escola dominical iria se ensinar assim: a espada, a palavra de Deus, o capacete, a salvação e assim por diante. Mas nós queremos falar sobre esse escudo. E Felipe está por aí, Felipe? Já está quase pronto. Você traz para mim o escudo aqui, fazendo um favor. Nós vamos simbolizar isso aqui enquanto eu vou estar pregando os próximos 30 minutos. O escudo da fé, esse aqui é de isopor, mas eu espero que o seu seja um pouco mais resistente. O escudo aqui diz para apagar as setas ou as flechas inflamadas do inimigo. Eu não vou fazer com setas inflamadas aqui, porque a gente já viu o que pode dar, né, essa brincadeira. Mas o texto nos diz aqui que nós devíamos ter o escudo. Antigamente, o escudo, tureos, que era no grego a palavra, ele era um escudo que muitas vezes tinha uma parte de couro por fora, encharcado de água, para que quando o inimigo atacasse uma flecha com fogo na ponta, apagasse logo então esse fogo e a flecha não viesse a causar danos à pessoa. Quando nós vemos esse texto, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do inimigo, eu aprendo, primeira coisa nesse texto aqui: Deus não impede o inimigo de atirar flechas contra nós, mas Ele nos dá um recurso para nos proteger delas. Ou seja, Deus não vai segurar o inimigo para que ele ataque contra você, dê as suas flechadas, mas Ele te dá o recurso que é a fé, e aí que muitas vezes nós falhamos em ter esse escudo, para que você possa se proteger dele. Vamos ler um texto sobre fé. Hebreus 11, 1 e 2, é um versículo bastante básico, assim, para entendermos o que se trata quando falamos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Você quer ter um bom testemunho? Você vai precisar de fé para se defender dos ataques do inimigo e continuar tendo um bom testemunho. Um texto que explica para mim o que eu quero trazer hoje, nós vamos ler logo. Eu creio que a nossa fé tem 3 aspectos diferentes. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós só falamos, você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer. Mas a fé tem 3 aspectos importantíssimos que, se um deles faltar no seu conceito de fé, você vai ter um escudo desprotegido nessa área. Nós temos que ter fé no passado, no presente e naquilo que vai acontecer. Quero explicar isso da seguinte maneira. Tem um versículo aqui que diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Toda vez, em toda a Bíblia, quando se fala de fé, a nossa fé tem que ter esses 3 aspectos. O que seria o aspecto do passado? Quando estou falando em crer naquilo que passou, que aconteceu, então, no fundo do coração, eu tenho a fé de que Deus criou o mundo, mandou seu Filho Jesus a esse mundo, esse Filho morreu por mim lá na cruz. Quando eu falo do presente, eu creio que esse Jesus ressuscitou e está vivo hoje. Eu acredito também que não só Jesus agiu no passado, mas que Ele também age hoje, faz milagres hoje, transforma vidas hoje. E eu creio que Jesus vai voltar e vai julgar a cada um segundo os seus atos. Alguns irão para a direita e os bodes irão para a esquerda. Eu tenho que ter uma fé firme naquilo que aconteceu. Eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio no presente, eu creio que Jesus trabalha hoje, age hoje, e eu creio também que Deus vai agir. Seriam esses os 3 aspectos que nós vamos estar vendo nessa noite. A fé é a certeza de que Deus agiu, age
e agirá. Vamos falar isso aqui junto? A fé é a certeza de que Deus agiu, age e agirá. Se um desses pontos faltar em nossa fé, que seja restaurado hoje. Que seja restaurado hoje. Primeiro, os 3 aspectos da fé. Nós temos que ter fé naquilo que Deus fez no passado. E sempre tendo o nosso versículo em mente, né? Nós temos que ter o nosso escudo da fé. Antes de ler esse versículo aqui ainda, nós temos aqui muita gente hoje. E com certeza, se nós olhássemos um vídeo, fazer um resumo de 10 minutos da vida de cada um. Um resumo como a Bíblia faz, mostrando as coisas ruins também dos personagens. Quem aqui já não falhou na sua vida e falhou muito? Falhou muito. Tem pessoas que já acabaram com sua família, tem pessoas que foram maus amigos, perderam amizades. Talvez você seja alguém que já traiu realmente, literalmente, a sua família. Talvez você seja alguém que fracassou na sua área profissional por erros, pecados concretos que você cometeu. Isso tem a ver com o teu passado. E muitos carregam isso dentro de si. Agora eu quero pedir para o Felipe chegar aqui. E eu quero falar sobre o ataque ao passado. Vamos ver se ele é bom na flecha? Eu já fiz um negócio virado para lá, para não ter perigo nenhum, tá? Opa! Você é mal mesmo, hein, cara? O ataque ao passado. Eu creio que assim como você lembra muito bem das tuas falhas, dos teus pecados, assim o inimigo também sabe muito bem que você já cometeu algumas falhas no seu passado. E aí ele vem com certas coisas para cima de você. Você não lembra do que você já fez tudo? Tem coisa que nem a tua esposa ainda sabe, cara. E você quer estar aqui na igreja agora, dar uma de santinho? Você quer falar de espiritualidade agora? Você já esqueceu quem você foi passado? Isso aí, papel religioso, é coisa para sua esposa fazer porque você não presta. Ou talvez a esposa sente, não, deixa o marido ser espiritual porque eu já falhei muito. Isso são ataques ao passado que o inimigo faz. E a pergunta é, como reagir aos ataques com o nosso escudo da fé referente às coisas que aconteceram em nossa vida? E o contra-ataque que nós temos que dar é responder com a nossa fé na mesma altura, no passado. Você tem que crer naquilo que já aconteceu, para que o seu passado não fique lhe prejudicando. Aqui nós temos um texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O inimigo está atacando o seu passado, então você vai agora crer e fortalecer a sua fé numa coisa que já aconteceu. Jesus Cristo morreu e pagou pelos seus pecados na cruz. Amém? Muitas pessoas ainda não podem dizer amém, porque talvez não aceitaram isso em sua vida. E o dardo do inimigo fica cravado, sempre lembrando daquilo que passou, daquilo que eu fiz de errado. E antes de eu continuar a mensagem ainda, eu quero dizer, se você tem dardos do passado cravados em sua vida, peça que Deus perdoe agora, em nome de Jesus. E eu não quero deixar isso para o final da mensagem. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar juntos agora. Se alguém tem um dardo inflamado do inimigo com relação ao seu passado, simplesmente ore junto comigo. Deus, estamos aqui em meio a um culto, em meio à mensagem, e não queremos esperar até o final, para aqueles que talvez nesse momento estão sentindo o fardo do seu passado, que eles possam ter fé naquilo que o Senhor já fez na cruz há 2000 anos atrás. Limpe esses corações, purifique e traga paz nesses corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esses dardos são removidos assim que você entrega ao Senhor toda a sua culpa do passado. Agora, para cada ponto também,
eu quero sempre trazer uma aplicação para com o nosso próximo. Quem que é a pessoa mais próxima de você hoje à noite? Olha para o lado ali, vê se é tio, tia, parente. Se não for conhecido, dá uma olhadinha assim rapidinha só. Quem que é o mais próximo? Nós vemos que nós temos que ter fé de que Deus perdoou totalmente os nossos pecados, não só um pouquinho, totalmente. Eu tenho fé naquilo que passou no passado, de que Deus purificou. Agora, atenção, isso aí vale também para o seu próximo. Assim como vale para você, vale para o seu próximo. E se não valer para ele, não vale para você. Quer ver? Que diz assim, por quê? Se perdoares os pecados aos homens, as suas ofensas também, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, assim como você falou, agora foi liberto e disse, Deus, eu entreguei meus pecados e foi purificado. Lembre-se que essa fé de que Deus fez e perdoou vale também para sua esposa, vale para seus filhos, porque tem gente aí que está dando mais flechada no passado do que o diabo mesmo, sabia? Marido, você lembra? 1980, não sei o quê, e o dia e a hora, de noite, pá! Você lembra aquela olhadinha que você deu para ela? Pá! Se vocês fizerem isso, vocês vão tirar o emprego do diabo, que essa é a tarefa dele. Isso é o que ele faz, é o trabalho dele. Ficar acusando vocês de coisas que vocês erraram e Jesus já perdoou. Por isso, se você quer fortalecer a sua fé, irmão, aquilo que Deus fez, saiba que isso tem que valer para você, mas também para sua esposa, para os seus filhos. Eles erraram? Pediram perdão? Pois então não volte a atacar flechas no passado. Viva agora uma vida de fé daqui para frente. Como está o seu escudo de fé referente ao que Deus já fez? E outra pergunta, isso também está valendo para os seus familiares, para as pessoas próximas de ti? Outra coisa, outro aspecto da fé, é nós crermos naquilo que Deus faz. Se você somente crer naquilo que Deus fez, você só acredita que Deus agiu, lá na Bíblia está tudo certinho, mas você não acredita que Deus faz e trabalha no presente, você vai virar um cristão histórico, historiador. Deus fazia, você nunca vai falar de que Deus fez. Se você, por outro lado, só crer que Deus faz e não acreditar em tudo aquilo que Deus já fez, você não vai ter uma base sólida para a tua fé e vai ser levado por qualquer vento de doutrina, porque Deus já mostrou muito como Ele age. E se você for um cristão que só crê naquilo que vai acontecer, sim, algum dia, você vai ser um cristão sonhador, que nunca experimenta milagres e transformações de vida hoje. Por isso nós temos que crer que Deus faz hoje coisas no presente, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Qual é o ataque? Felipe, volta aqui. Vamos ver ainda se está bom. Falta mais duas. Quais são os dardos que o inimigo ataca referente ao nosso presente, para tirar a nossa fé de que Deus age hoje? Opa, foi por pouco, hein? Viu? Tá, leva essa aqui que você vai precisar depois. Só temos 2 flechinhas. Ele é nervoso, hein? O inimigo também. Como é que o inimigo ataca você para tirar a fé do presente? O que é a fé do presente? É a minha fé de que Deus está aqui, de que Jesus ressuscitou, transforma vidas, faz milagres, pode curar enfermidades, pode restaurar famílias. Talvez o seu problema não seja o passado, talvez você é alguém que está falhando no presente. E aí, sabe o que o inimigo fala? As flechas são mais ou menos assim: querido, você não foi, você é um fracasso. Ei, você não foi, você é um mentiroso. Ei, você não foi, você é um traidor. Você não foi, você é um mau marido hoje.
uma má esposa. Você não foi, você é um péssimo pai. Você não foi, você é um péssimo cristão. Aí o inimigo começa a atirar nas nossas falhas do presente. Você talvez tenha lutas, e muitas vezes você já se deixou atingir tanto por essas flechas do presente, que você até diz assim: não, Jesus já no passado perdoou os meus pecados. E aí você continua essa vida assim, porque você não crê que Ele pode restaurar a sua vida hoje ainda. E aí você se torna preste atenção, tem muitos desses na igreja, mero perdoado. É um cristão que simplesmente foi perdoado, depois não aconteceu mais transformação nenhuma na vida. Isso acontece quando nós perdemos a nossa fé de que Deus pode e vai agir e ajudar você a vencer as suas lutas hoje. Ontem falamos com os jovens sobre isso, santidade, uma vida em santidade é possível. É possível. Eu quero lembrar você lembra dos enfermos que Jesus curou, dos endemoniados que Ele libertou, dos pães, dos peixes que Ele multiplicou, dos cegos que voltaram a enxergar? Pois bem, a Bíblia nos diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo hoje e será eternamente. Se você não crer que Deus pode restaurar e te livrar dos seus vícios, das suas dificuldades, dos atormentos de tentações que você vive, você simplesmente vai sempre falar daquilo que Deus fez. Antigamente Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Mas se você crer que Deus pode transformar a tua vida hoje, você não vai falar daquilo que Deus fez, você vai também falar daquilo que Deus faz hoje, no presente. Aplicação ao próximo. Assim como eu creio que Deus pode transformar a sua vida hoje, Ele pode também transformar a vida do seu próximo. E aí talvez alguns dizem: pastor, tudo muda menos a minha mulher. Aí é difícil. Agora já está pedindo para mover montanha, pastor. Porque ali já 10, 15 anos estamos juntos. Não muda. É assim, um pouquinho pior a cada ano. Tem muitas pessoas que falam assim de seus filhos: meu filho, pastor, aquele ali nasceu meio esquisito já da cabeça. Ele é burro mesmo, pastor. Não vai para frente, é ali, ó. Chegou no limite dele, já está no topo. Não acreditam mais que Deus pode continuar transformando a vida daquelas pessoas que convivem com eles. Não acredita mais numa transformação do seu marido, de sua esposa, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, daqueles piores que tem lá. Deus é o mesmo hoje, como foi antigamente. Amém? Então você tem que ter um escudo da fé naquilo que Deus pode fazer hoje também. Crer naquilo que Deus fez e também crer naquilo que Deus faz. Por último, você tem que crer naquilo que Deus vai fazer no futuro. Tomando sobretudo o escudo da fé com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. De que maneira o inimigo nos ataca a fé com referência àquilo que vai acontecer? Volta lá, Felipe, último. Se acertar essa, está aprovado. É um bom índio. Isso aí é brinquedo das minhas filhas. Vai até mais longe, vai riscar. Opa! Aplausos para ele aí. O que significa um ataque à nossa fé com relação às coisas que vão acontecer? Presta atenção. Uma forma que o inimigo usa para atacar a nossa fé referente àquilo que vai acontecer é fazer nós pensarmos que as coisas não terão consequências. Esse é o ataque do inimigo. Nada vai acontecer. Viva do jeito que você quiser. Afinal de contas, Deus é amor, está tudo bem. Vai ficar tudo bem no futuro. Parece que Deus é uma grande mamãezinha que no final vai recolher todo mundo e não vai questionar ninguém por aquilo que faz. Até os pais e as mães também questionam. Olha só, com relação ao nosso futuro. O que eu estou falando aqui
não é do futuro próximo. Eu creio que amanhã pode acontecer um milagre. Pode sentar, Felipe. Eu estou falando num futuro mais longo. Eu creio que Deus irá julgar cada um segundo os seus atos. Muitas pessoas não têm mais fé naquilo que vai acontecer, porque o inimigo já atirou tantas flechas e falou, viu, não vai ter consequência, meu amigo. Continua vivendo desse jeito. A fé com relação àquilo que vai acontecer morre, e a nossa vida hoje também vai no mesmo rumo. Olha o texto que nós lemos em Apocalipse 20, 11 a 15. Preste bem atenção, esse texto é um texto falando daquilo que vai acontecer, irmãos. A fé com relação ao que vai acontecer. Depois, escreve João, vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto ainda, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Vai acontecer, a Bíblia diz, vai acontecer. Como é que está a sua fé nisso? Você ainda acredita que existe um céu e existe um inferno? Você quer ver o inferno? Não? Então coloque a sua fé também naquilo que Deus vai fazer e ajeite a sua vida hoje para que você não caia lá. Os 3 aspectos da fé, nós temos que crer naquilo que Deus vai fazer. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o Evangelho. Eu creio que algo vai acontecer, isso me defende na vida hoje. Eu creio que algum dia nós seremos julgados perante Deus. Uma vez existiu uma roda de pastores americanos que estavam se ajudando na fé, e foi perguntado a eles, por que você não trairia sua esposa? Pastores, qual que é o motivo de vocês não traírem as suas esposas se algum dia forem tentados? Aí um pastor falou assim, bom, eu não trairia porque isso iria acabar com a minha imagem de pastor, tá certo? O outro respondeu assim, eu não trairia porque os meus fiéis da igreja ficariam decepcionados comigo. E aí o pastor Sifrenick, um professor meu, ele respondeu assim, sabe qual foi a minha resposta? Eu não trairia porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Fé naquilo que vai acontecer me defende hoje de não cair em ciladas. Eu creio, irmãos, que algum dia eu, pastor Isaí, serei julgado por todos os meus atos. Salvo pela fé, sim, mas serei julgado. Eu creio que um dia que terei que prestar contas a Deus pela maneira que tratei e trato minha esposa, pela maneira que lidei e lido com os meus filhos, pelo tempo que dedico ou não dedico às pessoas, pelas coisas que falei aos meus conhecidos. Terei que prestar contas pela maneira com que administrei o dinheiro que me foi possível ganhar através do trabalho, pelas palavras que saíram de minha boca. Terei que prestar contas pelos motivos que me fizeram rir, se foram bons ou ruins, pelos sentimentos que tive em meu coração ao ver o bem ou o mal acontecer na vida do meu próximo. Eu creio no futuro e por isso eu quero viver de uma maneira que no futuro eu e minha família não sejamos envergonhados perante Deus, mas honrados. Isso me protege hoje muito.
Eu creio que um dia Deus irá honrar, assim também como teremos que prestar contas. A Bíblia nos diz: ser fiel até a morte e eu darei a coroa da vida. Eu creio que um dia o Senhor irá me recompensar por cada ano que fui fiel à minha esposa e minha família. Por cada palavra que eu expressei e ajudou alguém em sua luta. Por cada abraço sincero que dei aos meus filhos. Por cada centavo bem investido para que pessoas pudessem ser ajudadas. Por cada palavra de salvação que transmiti aos meus amigos. Por cada gesto de amor. Serei recompensado por cada vez que fui tentado e resisti com a ajuda de Deus. Por cada perdão liberado a alguma pessoa que me feriu. Por cada pessoa a quem eu falei da salvação de Jesus Cristo, eu serei recompensado. Irmãos, eu creio no que Deus fez, eu creio no que Deus fará. Aplicando isso para o próximo, porque eu creio no futuro, vou fazer o possível para que não somente eu, mas toda a minha família seja salvo do fogo do inferno. Porque eu creio no futuro, quero apoiar meus filhos a sempre irem à igreja e ficar firmes na fé. Quero ler minha Bíblia com eles, quero orar, quero fazer o que for necessário para que o escudo da fé permaneça forte. Porque eu creio no futuro, julgamento, quero assumir minha responsabilidade como pastor, marido, pai e amigo. Você crê naquilo que vai acontecer? Eu creio que esse ponto da fé hoje estamos tirando de lado. Nós queremos crer que Deus vai fazer milagres, mas não queremos crer que Deus um dia estará pedindo contas de nossa vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E eu quero te perguntar, como é que está a sua fé? Referente àquilo que Deus fez através de Jesus Cristo por você na cruz. Como que está a tua fé referente àquilo que Deus faz? Você acredita que Deus ainda pode restaurar a vida do seu filho adolescente, dos seus filhos que estão se separando, da sua esposa, do seu marido? Você ainda crê que Deus trabalha e faz coisas hoje, está vivo? Você crê que Deus um dia voltará? Nós iremos ressurgir dos mortos, estaremos ou com Deus ou distante dele. Nós queremos ter o nosso momento de intercessão. E a música que nós vamos cantar diz rompendo em fé. Quando eu romper em fé, minha vida se revestirá do seu poder. E nós queremos durante esse momento de intercessão também dar a oportunidade, se você quiser interceder por alguém, com fé, com o seu escudo da fé firme, para que o inimigo não acerte contra o seu passado, nem contra o seu presente e nem contra a sua fé de que algum dia terá que prestar contas a Deus. Se você quer que Deus restaure essa fé, meu irmão, então clame a Deus, porque se você não se humilhar, Ele também não vai te dar essa fé. Se você hoje sente em seu coração, humilha-se perante Ele e busca, Deus vai restaurar a sua fé em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Peço a equipe de louvor nos acompanhar. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás uma chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de Ti. Se você quiser interceder, venha com seu rosto voltado para o altar. Se você quiser agradecer, venha e volte-se para a igreja e diga obrigado, Senhor, que eu já experimentei o Senhor no meu tempo presente de vida. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me
Pai, nós chegamos diante de Ti nesse momento e clamamos por fé primeiramente. Deus, de nada adianta clamarmos por milagres se não crermos com fé de que o Senhor trabalha e age no presente. Pai, restaure a vida daqueles que estão aqui hoje pedindo por uma ação presente do Seu poder, que o Senhor possa responder cada um segundo a Sua vontade e grandeza. Deus, sei que muitos nesta noite estão aqui com o seu escudo da fé fraco, enfraquecido por flechas do inimigo que foram atacadas contra o nosso passado, contra o presente e contra aquilo que cremos referente ao futuro. Deus, eu te clamo que aqueles que têm setas do passado em sua vida, que possam crer naquilo que o Senhor já fez na cruz por eles. Que aqueles que perderam a fé de que o Senhor hoje ainda faz milagres e maravilhas, principalmente em nossa alma, que essa fé seja restaurada também nessa noite. E Deus, sabemos que muitas vezes esquecemos que teremos que prestar contas perante o Senhor. E por isso vivemos de uma maneira desleixada. Eu te peço que fortaleça o nosso escudo na fé quanto às coisas que irão acontecer. Deus, muito obrigado que nós não estamos sozinhos. Quando somos tentados, quando o inimigo nos ataca, nós temos a fé, a Tua presença em nossa vida que nos protege. E assim eu te peço que proteja a vida de cada um durante essa semana. Talvez aqueles que estão hoje iniciando uma vida de salvação, pessoas que pela primeira vez aceitaram esse escudo da fé para si, que essas pessoas possam ser fortes contra os ataques do inimigo que podem vir já amanhã pela manhã. Deus, restaura a nossa fé, para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos por cada um que vem também para dizer obrigado, que o Senhor atendeu a minha oração. E clamamos pelos pedidos que estão aqui diante do altar, pelos nomes que foram lidos. Deus, através da fé, que o Senhor está vivo, atende essas orações, em nome de Jesus.